Olá, queridos congressistas, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico e vamos conversar aqui sobre o papel do ácido acetil salicílico na prevenção de eventos cardiovasculares. Queria deixar aqui expresso que não tenho nenhum conflito de interesse em relação ao tema que a gente vai tratar nessas duas aulas. Todo o material que eu separei, estudei para poder desenvolver essa atividade aqui com vocês hoje está nesse link. Então vocês podem digitar o link, né? Ou parar o celular nesse QR Code, que vocês vão ter acesso à pasta com essa apresentação, mais os artigos que eu usei como referência. Por que eu escolhi esse tema, né? Por que eu acho esse tema importante e achei muito legal, né, o Congresso poder abrir espaço para discutirmos esse assunto aqui? A gente sempre acompanha pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, né? E eles usam medicamentos durante muitos anos e às vezes por toda a vida. E de vez em quando a gente começa a pensar, né? Será que ele precisa continuar usando isso para sempre? Qual é o benefício que traz o uso contínuo deste medicamento, né? E o ácido acetilsalicílico, né, entre os antiplaquetários, é um medicamento que está presente aí em muitas receitas, né? Muitos pacientes utilizam, compram sem prescrição médica, então ele está incluído aí nos cuidados dos pacientes com algumas condições. Então eu quis fazer uma revisão sobre esse assunto, né? Propus à equipe do Congresso que acolheu a ideia, né? E vamos apresentar aqui um pouco do que eu estudei. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos, né? O primeiro momento nós vamos falar então sobre o que é prevenção, né? Quais são os níveis das prevenções das condições de saúde. Para daí podemos entrar na compreensão do que é um evento cardiovascular. Né? Para a gente poder compreender a inserção, né, de um antiplaquetário ou do AS nesse contexto. No segundo momento, a gente vai trabalhar então especificamente com os antiplaquetários e o AS, né, o que se entende aí pela sua inclusão, em quais momentos, né, e quais são as diretrizes, né, as principais sociedades aí de medicina do mundo falam sobre a inclusão ou não do AS em um tratamento. Vamos lá então? Então, para a gente começar, a gente precisa entender esses níveis de prevenção das condições de saúde, né? Que eu acho que é um assunto muito importante para nós entendermos a posição do AS, né, no tratamento de um paciente. O Eugênio Vilaça Mendes, né, é um autor que fala muito sobre redes de atenção à saúde, que pensa muito sobre a reestruturação de um sistema de atenção à saúde. Ele não gosta do termo doença. Ele acha o termo doença aguda e doença crônica um termo um pouco que não explica corretamente o que significa ter algo que atrapalhe a sua vida. Então ele usa um termo que nós vamos usar aqui diante, que é chamado de condição de saúde, né? Que é qualquer circunstância, né, que interfere de forma mais ou menos persistente na saúde das pessoas e que exigem respostas, né? Que tipo de respostas tem que ser essas? Tem que ser tanto no nível social quanto dos sistemas de atenção à saúde que consigam gerar efeito, né? Então, a condição em saúde, né, conforme o Eugênio Vilaça aponta, ela se divide em dois grandes grupos, que são as condições agudas, né, que são aquelas que geralmente possuem uma curta duração, de até 3 meses, geralmente infecciosas, mas não necessariamente o são, né, e as condições crônicas, né, que são condições mais persistentes, né, que tem um tempo de duração um pouco maior do que 3 meses ou mais, ou para o resto da vida, condições que podem gerar um cuidado multidisciplinar, que não se resolve com apenas um tipo de tratamento, um tipo de intervenção, e que precisa de um acompanhamento para avaliação do resultado, né? Então, o que a gente vai comentar bastante hoje aqui sobre as condições crônicas, mas a gente vai ver também as agudizações das condições crônicas. Então, muito se discute sobre o caminho de uma condição de saúde
de uma pessoa saudável que não possui nenhuma condição detectável até a pessoa doente sofrendo os efeitos concretos da doença ou se curando dessa condição. Então, muitos pesquisadores aí discutem sobre uma forma de visualizar a doença nessa progressão, que a gente vai chamar aqui de história natural da condição de saúde. Então, uma condição de saúde, né, ela se inicia numa população suscetível. Então, acaba no momento em que há uma exposição, né, do indivíduo, da família, da comunidade, a fatores de risco, né, tanto de origens sociais, genéticas, né, que podem predispor ao aparecimento de uma condição. Então, aqui nós estamos falando de pessoas saudáveis, né, que não possuem nenhuma condição de saúde detectável, diagnosticável. Enfim, o tempo passa e até que essas condições começam a se manifestar, ou seja, a pessoa ela já contraiu aquela condição. Só que a condição nem sempre se manifesta de uma maneira detectável, perceptível pelo paciente, pelo usuário, pelo indivíduo. Né? Muitas vezes ela é detectável por meio de algum tipo de intervenção, de exame diagnóstico ou de exames de rastreamento. Né? Então acaba que no segundo ponto, essa condição está em um ponto subclínico, ou seja, não gera efeitos perceptíveis, mas ela é detectável, ela existe, ela está ali. No terceiro momento, nós temos então essa condição clínica, ou seja, ela está estabelecida, né? O paciente está sentindo os efeitos da condição, né? E já precisa, né, de um cuidado a mais, porque ela precisa se resolver. Né? Então, ela tem uma condição manifestada no paciente. Porque no próximo ponto acontecem os desfechos primordiais. Ou seja, qual é o efeito concreto, o que muda concretamente no corpo, na vida da pessoa, se aquela condição de saúde que está manifestada não for tratada, né? Não for cuidada, não for manejada. Então, os desfechos primordiais, eles incluem a cura, né? Ou seja, a completa desaparecimento daquela condição, a remissão, os desfechos, morte, cronificação, sequelas, né? Tudo o que aquela condição de saúde deixa de herança para o paciente ou também a sua cura. Então, quando a gente conhece o caminho, né, da condição de saúde, nós então precisamos atuar em vários níveis, né? Em vários níveis para impedir ou reduzir o efeito dos desfechos primordiais. Ou se o desfecho primordial for inevitável, promover a sua cura, a sua cronificação, para não gerar sequelas. Então, a gente fala em níveis de prevenção. Então, a prevenção primária ela é conhecida sobre aquelas intervenções que são realizadas na população saudável, que não tem a condição de saúde ainda, mas está exposta a fatores de risco que fazem desenvolver essa condição. A prevenção secundária, então, é aquela que atua tanto no campo do diagnóstico e do rastreamento, ou seja, na detecção de casos o mais precoce possível, quanto também nos primeiros cuidados, né, nas intervenções que têm que ser feitas, tanto para medir e acompanhar esses tratamentos, quanto também para impedir os desfechos primordiais. A prevenção terciária, então, é quando você trabalha num nível de desfecho, ou seja, o paciente já sofreu algum tipo de desfecho e precisa de uma reabilitação daquele desfecho, para aquele desfecho não atrapalhar tanto a vida dele. Né? Como nós estamos falando aqui de doenças cardiovasculares, né? de problemas, eventos, condições cardiovasculares, nós sabemos muito bem o quanto que isso impacta na vida da pessoa no momento que ela tem um infarto, que ela tem um AVC, que ela tem uma insuficiência renal, que ela tem uma retinopatia, que ela tem algo de concreto, né? Que realmente
atrapalhou a vida dela, né? Então a prevenção terciária, ela trabalha já com esse grupo de pacientes que já sofreu algum desfecho primordial, né? E que não e para poder minimizar os efeitos e impedir novos desfechos primordiais depois do primeiro, né? Outro nível de prevenção que é muito importante é a prevenção quaternária, né? Porque a prevenção primária, secundária, terciária, elas envolvem medicamentos, envolvem exames, envolvem intervenções médicas, cirurgias, fisioterapia, acompanhamento farmacoterapêutico, monitoramento de adesão ao tratamento, envolvem isso em nível de indivíduo, né? A gente nem está falando aqui em nível de família, em nível de comunidade, né? Compra de medicamentos. Então, toda a estrutura montada de ações para gerar ao ocorrer os níveis de prevenção, né? Podem gerar dano, né? Elas podem gerar dano, elas podem ser a origem do dano. Então a prevenção quaternária, ela pensa isso, né? Qual é o risco, né, que essa população, que esse indivíduo está submetido por passar por algum tipo de intervenção das prevenções anteriores, né? Então a prevenção quaternária, ela pensa na segurança do paciente quanto ao uso das intervenções do cuidado em saúde. E por último, a prevenção quinquenária, porque todos os níveis de prevenção, primária, secundária, terciária, quaternária, são executadas em corresponsabilidade entre o usuário e os profissionais de saúde. Então, será que os profissionais de saúde que estão trabalhando, cuidando dessas pessoas, estão tranquilos para atender? Eles têm condições de trabalho adequadas, eles têm uma situação de trabalho salubre, né, que não gera estresse, que não gera um possível erro por causa da condição a que os profissionais de saúde estão inseridos, né? Então a prevenção quinquenária, ela pensa justamente sobre a ótica do cuidado ao profissional, porque ele tem que estar não só abastecido de conhecimentos, habilidades e atitudes, mas também de uma estrutura que proporciona a execução do seu trabalho, né? Então, todos os níveis de prevenção são no sentido de gerar o mínimo de dano possível, para que o máximo de benefício das intervenções sejam realizadas no paciente com tranquilidade, né? Então, pensando nisso, né, essa história natural da condição de saúde, ela se aplica a todas as condições, né? Ela é um pensamento estruturado sobre o caminho, né, que uma determinada condição pode alcançar se, enfim, o rumo natural dela e os níveis de prevenção para impedir ou atrasar esse rumo natural que cada condição de saúde segue, né? Então, os eventos cardiovasculares, né, que muitos pesquisadores ainda usam o termo doença cardiovascular, né, que a gente vai colocar aqui, é um termo genérico, né? Por quê? Porque engloba todos os tipos de condição de saúde que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Então, são todas as condições de saúde que podem gerar desfechos primordiais, né, que geram sequelas, que geram morte, que geram perda da qualidade de vida, né? Então, desde doença coronariana, arritmias, miopatias cardíacas, doenças cerebrovasculares, até doenças congênitas, né? Que durante o nascimento aí pode se detectar logo do início. E a doença cardiovascular, por que ela é importante? Porque ela é a causa número 1 de mortes no mundo, né? É a doença que mais mata, né? Mas aí você pode pensar assim, não, as pessoas uma hora o coração delas vai parar de funcionar, né? Mas a questão é, essas pessoas, elas estão, enfim, morrendo antes, elas estão morrendo de forma precoce ou pior,
o quanto de desfechos primordiais essas pessoas têm que passar até chegar à morte, ou seja, como que a qualidade de vida dessa pessoa fica depois que ela passa por um dos desfechos primordiais da doença cardiovascular, né? Então, a causa ser número 1 de morte, né, ela significa que muitas pessoas estão passando por todos esses desfechos primordiais, né, que precisam de ações de prevenção primária, secundária, para poder atrasar, né, ou impedir o surgimento desses desfechos. E a gente olha que no Brasil, a doença arterial coronariana é a primeira causa de morte entre as doenças cardiovasculares, e o acidente vascular cerebral é a segunda. E se nós olharmos a prevalência, é muita gente, né? 6,1% da população brasileira tem alguma doença cardiovascular. Porém, o nível de cuidado, né, dos pacientes, da compreensão da doença, a estruturação do serviço de saúde nos 5 níveis de prevenção, está gerando um efeito positivo. Então, se detecta que a mortalidade das doenças cardiovasculares estão reduzindo, né? Infelizmente, com exceção nas regiões norte e nordeste, né? Então, a mortalidade está reduzindo, mas não necessariamente a morbidade, né? Mas a gente vê também a redução de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade. Ou seja, mesmo tendo morbidade, você está tendo redução da mortalidade com uma melhora da qualidade de vida. Então, isso mostra, né, a estrutura da nossa forma de lidar com a doença cardiovascular está gerando frutos importantes, né? Então, mas o que é, por onde se alcança, né? Como se obtém uma doença cardiovascular, né? Quais são os fatores que predispõem, ou seja, o primeiro nível da prevenção, né? Quais são os fatores de risco que a população fica suscetível ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares? Então, nós temos aí a ação forte dos determinantes sociais de saúde. Então, o próprio lugar onde a pessoa vive, como ela se alimenta, onde ela consegue emprego, como que ela faz para viver, o quanto que ela tem que se deslocar, quais são os efeitos da globalização, da crise climática, ou seja, tanto condições que são locais, né, que são do dia a dia do indivíduo, quanto questões relacionadas ao ambiente em que esse indivíduo vive e questões relacionadas ao próprio planeta determinam como cada condição pode se manifestar, né? Principalmente em relação à globalização e à organização dos serviços de saúde. Se a saúde é vista como um direito, se ela é vista como um serviço, se tem que pagar, o quanto tem que pagar, o custo que tem, a quantidade de profissionais, né? Isso é um fator que determina o aparecimento ou não de doenças cardiovasculares. Outro fator também é a urbanização, né? Por causa justamente do aumento da poluição, a concentração de várias pessoas no mesmo lugar, sobrecarga de serviços de saúde e a pobreza, né? Porque, enfim, a pobreza ela gera inúmeras dificuldades aí de acesso a alimentos saudáveis, serviços de saúde, educação e saúde, que predispõe então o aparecimento de mais doenças cardiovasculares. Além disso, nós temos fatores que não são modificáveis, né? Que a gente viu, os determinantes sociais, eles são modificáveis, né? Até certo ponto, né? Porque não dependem de ações necessariamente do indivíduo ou do profissional de saúde que atende aquele indivíduo. Precisam de ações voltadas à comunidade, à sociedade e ao planeta. Mas tem alguns tipos de fatores que não são modificáveis, né? Que é a idade, ou seja, quanto mais a idade avança, maior é o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O gênero, né? Os homens eles têm mais predisposição para o aparecimento de doenças cardiovasculares do que as mulheres. E fatores hereditários, né? Inclusive, muito se discute hoje sobre a expressão de determinados genes, né? Tanto na resposta ao tratamento, quanto também na predisposição da elevação do risco cardiovascular em si.
Outros fatores que são focados no indivíduo, que são fatores comportamentais, também expõem a mais risco de doença cardiovascular. E o principal fator comportamental é o tabagismo, né? Então, o cigarro ele exerce inúmeros efeitos deletérios aí, da homeostase do corpo e expõe, predispõe, agrava, acelera o aparecimento de doenças cardiovasculares. Mas além dele, também nós temos o alcoolismo, né, o sedentarismo, a alimentação inadequada e o sobrepeso e a obesidade, né? Esses 5 itens, eles interagem entre si, né, provocando aí vários efeitos fisiológicos que predispõem a pessoa ao aparecimento precoce de doença cardiovascular ou agravamento de uma doença cardiovascular que essa pessoa aí já tenha, né? Que são fatores, então, evitáveis. Além disso, para o aparecimento de doença cardiovascular, podem ter também umas doenças de base, ou seja, outras condições de saúde que estão associadas ao aparecimento da doença cardiovascular. E entre elas, a principal é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela é a principal porta de entrada para o aparecimento de outras doenças cardiovasculares, né? Então, por isso que a hipertensão ela tem que ser corretamente diagnosticada, cuidada de maneira adequada, né, para impedir, né, o aparecimento das doenças cardiovasculares. Mas, além da hipertensão, a dislipidemia, o diabetes e a síndrome metabólica também contribuem significativamente para o surgimento das doenças cardiovasculares, né? Porque nós temos aí uma soma de efeitos que vão levar à aterosclerose, que podem gerar aí angina, doença renal crônica, insuficiência cardíaca ou própria doença arterial coronariana, né, de acordo com uma sequência de efeitos em que uma condição de saúde atua num mecanismo complementar ao das outras, fazendo com que aquela condição, a doença cardiovascular, apareça de forma mais grave, né? Mas também, além disso, né, nós temos aí recentemente as condições associadas à gravidez. Então, dependendo do como foi a gravidez, porque a gravidez ela é um estresse, enfim, anatômico, fisiológico, bioquímico e hormonal, que dependendo de como as condições que apareceram durante a gravidez, podem ser um alerta para condições futuras. Então, já dependendo de qual tipo de condição e como foi a gravidez, isso pode já demonstrar que futuramente, se essa pessoa precisa de intervenções para não gerar uma doença cardiovascular no futuro, né? Então, as doenças renais também são fatores de risco importantes, né? As disfunções do sono, né? Principalmente nesse mundo que nós vivemos aí do estresse, um mundo muito iluminado, um mundo que todo mundo precisa trabalhar muito, né? O sono, a saúde do sono vai ficando em segundo lugar e isso também predispõe, sem contar as condições de saúde associadas ao sono, como a própria apneia obstrutiva, né? E os marcadores inflamatórios. Então, muito está se discutindo hoje sobre a presença do estado inflamatório no corpo e o quanto esse estado inflamatório predispõe à doença cardiovascular. E a gente vai ver daqui a pouco que o marcador inflamatório tem uma importância muito grande na função das plaquetas, né? Então, o AS tem alguma coisa aí em relação a esses marcadores inflamatórios, né? Então, como se trata uma doença cardiovascular? Então a gente precisa, né, pensar nos 5 níveis de prevenção, porque nós vamos ter pessoas suscetíveis, vamos ter pessoas com doença subclínica, vamos ter pessoas com a condição clínica, já com desfecho, né? Vamos ter pessoas que vão estar sofrendo efeitos das intervenções, reações adversas a medicamento ou efeitos das cirurgias, né? E, inclusive pensar em quem está cuidando, né? Quem está cuidando dessa pessoa. Então, o tratamento da doença cardiovascular é sempre
um cuidado intersetorial, né? Ele não depende só do profissional da saúde, né? Ele é intersetorial, porque ele envolve mudanças no estilo de vida. Como é que vai mudar o estilo de vida de uma pessoa que mora num lugar com alta vulnerabilidade social? Né? Então, o tratamento da doença cardiovascular, você trata o indivíduo, a família, a comunidade e a sociedade como um todo, para você conseguir reduzir, minimizar os efeitos dessas doenças. Né? Então, a mudança de estilo de vida, né? Tratamento das condições de saúde de base, uso de medicamentos e também intervenções externas e cirúrgicas, né? Por exemplo, inclusão de marca-passo, stent, para poder, enfim, minimizar o efeito dos desfechos primordiais ou atrasar o aparecimento dos desfechos primordiais. Quando a gente fala, então, de medicamento, né? Porque a gente vai falar tanto aqui sobre o ácido acetil salicílico, né? Então, nós temos várias classes de medicamentos que nos auxiliam no tratamento da doença cardiovascular, né? Os hiperlipemiantes, os antihipertensivos, os antiarrítmicos, os antiplaquetários e os anticoagulantes são as principais classes, né, de medicamentos que atuam aí no tratamento das doenças cardiovasculares. Tudo certo até aqui, gente? Então, respire fundo, toma um cafezinho, pensa nisso que a gente conversou e a gente vai para o segundo momento daqui a pouquinho, tá bom? Tchauzinho! Olá, queridos congressistas, tudo bom? Vamos continuar nossa discussão agora, falando então sobre o papel do AS na prevenção de eventos cardiovasculares. Antes da gente começar, a gente precisa entender sobre a plaqueta, né? Porque a gente vai falar sobre os antiplaquetários e a plaqueta, ela é um fragmento citoplasmático do megacariócito, né? Então, o megacariócito, ele é uma célula gigante que vai se desmembrando, né? E esses desmembramentos são as plaquetas. Elas são componentes indispensáveis para a homeostase. Por quê? Elas têm o potencial de se ativarem e exercerem funções diferentes. Então, a plaqueta, ela tem a forma inativada, que está circulando no sangue, na linfa, e aí dependendo com o que ela entra em contato, ou com qual pedaço do fragmento citoplasmático que ela possui, ela vai se diferenciar enquanto ativada. Então ela pode ter a sua função como agregante plaquetário mesmo, secretório, promovendo a agregação plaquetária de outras plaquetas, procoagulantes, ou seja, fazendo a conversão de protrombina em trombina, né, para aumentar a formação do trombo mesmo, ou revestidas, ou seja, elas se envolvem de substâncias também para promover aí a seu funcionamento. Então, essa função ela serve tanto na proteção dos vasos, quanto no reparo, quanto na vascularização de regiões que não estavam vascularizadas. Então, a plaqueta ela tem múltiplas funções dentro do organismo, né? Então, é um item indispensável à vida. E nas doenças cardiovasculares, ela tem um papel reconhecido. Por quê? Por causa da possibilidade de aumentar a chance de formação de trombos. Por quê? Porque uma das substâncias que fazem ativação de plaquetas são mediadores inflamatórios. Então, quanto mais situações que geram inflamação dentro dos vasos ou da linfa surgirem, mais plaquetas irão se ativar. E com isso, esse efeito de regulação de homeostase pode se perder e pode promover a coagulação, podendo fazer trombos que vão andar dentro dos vasos sanguíneos, podendo entupir em algum lugar, provocando as doenças cardiovasculares. Além disso, procedimentos invasivos, procedimentos inserção de catéter,
colocação de stent, todos os procedimentos em que você tem uma inserção de algo estranho dentro da corrente sanguínea, isso também promove a ativação das plaquetas. Então, muitas vezes, elas podem formar então trombos de acordo com a superfície de contato desses desses instrumentos que podem alcançar aí a corrente sanguínea, né? Então, o estudo que vocês vão ter acesso na referência, ele fala o seguinte: quanto maior o estado inflamatório do vaso sanguíneo, maior a chance de ativação da plaqueta. Então a gente falou na aula passada sobre a aterosclerose, né, que é um dos principais formadores aí dos desfechos primordiais aí cardiovasculares. E a aterosclerose, ela é formada por uma placa. E essa placa, né, de ateroma, às vezes o núcleo dela pode ficar exposto, né, onde as plaquetas então entram em contato com esses mediadores inflamatórios e se ativam, ou então essa placa pode se desprender e aí também fazendo a exposição da ativação das plaquetas. Então, por isso que a plaqueta, dentro de uma circunstância de doença cardiovascular ou numa situação de procedimento invasivo, ela pode se ativar de maneira exagerada e agravando aí o desfecho primordial das doenças cardiovasculares. Então, os antiagregantes plaquetários têm uma função muito importante, né? Porque se o estado inflamatório não for controlado, se existe placa de ateroma, se vai fazer algum tipo de intervenção invasiva, algum tipo de intervenção com inserção de algo dentro da corrente sanguínea, né, isso pode gerar uma hiperativação plaquetária e isso pode expor, né, o paciente a riscos adicionais. Então, eu separei aqui duas revisões da literatura que falam então sobre o potencial dos antiagregantes plaquetários como um todo, né? Então, um que foi publicado em 2010 e outro que a gente vai ver daqui a pouquinho, que foi publicado nesse ano ainda, em 2022. E lá em 2010, há 10 anos atrás, eles já perceberam o poder desses antiagregantes plaquetários na prevenção secundária. Então, ou seja, o paciente já tem uma condição diagnosticada, né, já tem uma doença cardiovascular diagnosticada e o antiagregante plaquetário, então, melhora a qualidade de vida, atrasa o aparecimento de desfecho, né, diminui mortalidade, né? Então isso há 10 anos atrás já era uma coisa um pouco consolidada, né? Mas o que não tinha tanto consolidado eram as vias de agregação, porque a plaqueta ela pode ser ativada por inúmeras vias. Então, se testava ainda muitos alvos terapêuticos, né? Tanto de ligação da plaqueta na própria superfície danificada, quanto os inibidores de ciclooxigenase e, enfim, outros alvos. E citavam também como existem múltiplos alvos terapêuticos para impedir a agregação plaquetária, já estavam se discutindo o uso da dupla ou da tripla terapia de antiagregação. Então, de usar associados, né? Um ou outro, ou os dois, ou até três antiagregantes plaquetários, e que benefício isso traria, né? A dupla terapia ela já estava um pouco consolidada também, mostrando aí uma efetividade melhor em alguns tipos de eventos do que em outros, né? A tripla estava em teste, né? E outra questão era justamente o efeito, né? Que se você está atrapalhando a ativação das plaquetas, então você também vai estar atrapalhando a homeostase, né? Você vai estar expondo o organismo a danos. E o dano mais comum é o sangramento, né? Então, o longo período de tratamento em dupla terapia pode expor o paciente a muito risco, né? A mais risco do que já é exposto com a monoterapia. Isso era uma questão que era levantada há 10 anos atrás. E outra situação também, 10 anos atrás, que estava em levantamento, como testa a efetividade, né? Como que eu vou saber
qual é o antiagregante que está fazendo efeito? Será que eu posso testar pelo quantas plaquetas estão ativadas? Isso é um resultado confiável? Isso reflete no benefício clínico do paciente? Ou é só um indicador que mostra alguma questão aí que não tem tanta relevância clínica, né, para tomada de decisão no paciente? Já em 2022, né, já se conhece melhor o perfil dos antiagregantes plaquetários, principalmente sobre as vias, onde as vias principais é que você tem melhor efetividade, redução de desfecho, um efeito adverso tolerável, reconhecido, num custo aceitável, só dois mecanismos de ação se prevalecem, né, que são os antagonistas dos receptores P2Y12, que é o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor, e os inibidores da ciclooxigenase 1, né, que aí entra o nosso ácido acetil salicílico, né, nós vamos chamar eles aqui de AS. Além disso, né, essas duas vias então se manifestaram como principais, né, que se conhecem, os outros medicamentos começaram a cair em desuso, né, por causa da evidência, da forte evidência sobre essas duas classes, também começaram a se analisar que essa dupla terapia, que era bem positiva a utilizar, ela poderia ser utilizada com um anticoagulante, ou seja, uma terapia envolvendo um antiagregante plaquetário e um anticoagulante, de acordo com algumas condições específicas, né? Principalmente com o surgimento da rivaroxabana, né? Se estudou bastante a interação entre os antiagregantes plaquetários e os anticoagulantes. E para algumas condições, né, o uso em conjunto com inibidores de fosfodiesterase, né, principalmente o dipiridamol, também mostrou efetivo, dependendo do tipo de condição cardiovascular que o paciente tinha, né? Então, os esquemas de tratamento, né, começaram a se diversificar, onde eles começaram a se especificar, ou seja, para cada procedimento invasivo que realiza, qual é o tipo de prevenção antiplaquetária tem que realizar, para cada tipo de condição, inclusive tanto para agudização das condições crônicas, um esquema era específico, agora para condições crônicas estabelecidas, outro esquema. Então, o conhecimento sobre o uso da antiagregação plaquetária se ampliou muito nesta década, né? O conhecimento, principalmente dessas definições de linhas de cuidado, dependendo de qual intervenção o paciente ia passar, ou se ele estava em um momento de agudização de uma condição crônica ou uma condição crônica estabelecida. Aí, em relação aos testes de função plaquetária, apesar de aparecerem vários testes, né, já existirem os testes, em 2022 ainda existe não existe uma correlação adequada, né, do significado clínico. Apesar de já existirem estudos que mostram alguns testes com significado clínico, ainda continua numa pergunta. E outra questão também envolvida já é a genotipagem, né? Porque dependendo do perfil farmacocinético do paciente, principalmente relacionado ao clopidogrel, você tem uma metabolização distinta e você vai ter um efeito menor nesse paciente. Então eles já discutem questões de genotipagem para a seleção da melhor terapia antiplaquetária. E onde entra o AS nessa história, né? Então, o ácido acetilsalicílico, previamente, né, o ácido salicílico é utilizado por eras, né, pela extração pela casca do salgueiro, né, usado pelos sumérios, pelos egípcios. Há muitas, né, desde quando o mundo é mundo, se utiliza aí a casca do salgueiro para várias preparações analgésicas e anti-inflamatórias, né? Até que 1870, por volta de 1870, conseguiu-se acetilar o ácido salicílico para que ele tenha menos desconforto gástrico. E daí começou a ser sintetizado e produzido em larga escala, e sempre utilizado na inflamação, sempre utilizado como analgésico anti-inflamatório, né? Mas em 1974, essa história mudou, porque saiu um estudo mostrando que 300 mg de AS preveniu, né, reduziu a morte
pós-infarto. Então, o paciente que passava por um procedimento invasivo, a cirurgia e tal, sobrevivia. Com 300 mg de AS, isso aumentava a sobrevida dele depois desse procedimento, depois de ter passado por um infarto. E isso abriu o campo para mostrar que o antiagregante plaquetário tinha um papel, sim, na prevenção secundária de doenças cardiovasculares. E em 1985, o FDA aprovou, então, o ácido acetilsalicílico para monoterapia, né, em condições de prevenção secundária, ou seja, em pacientes que já têm a doença cardiovascular, né, já tem o diagnóstico para impedir os desfechos primordiais, né? Então, atualmente, né, ele pode ser usado em monoterapia ou associado, né, tanto em condições agudas quanto em condições crônicas. Então, em condições de agudização de doenças cardiovasculares ou em doenças cardiovasculares estabelecidas, junto com anticoagulantes, clopidogrel, ticagrelor e o dipiridamol, que são os esquemas principais aí que são utilizados junto com o ácido acetilsalicílico. Tá, mas qual a posição do ácido acetilsalicílico no tratamento, né? Porque é curioso, porque tanto a primeira revisão que a gente citou, de 2010, quanto a revisão de 2022, a prevenção primária, ou seja, o paciente ainda não tem a doença, mas ainda está suscetível ao desenvolvimento da doença, né? Eles reservaram um parágrafo para explicar o artigo inteiro falando da prevenção secundária e falando dessas questões invasivas, de procedimentos invasivos, mas a prevenção primária mesmo, essas duas revisões que falam dos antiagregantes, não deram muita atenção. E, inclusive, eles falam mais ou menos a mesma coisa. As informações não são tão robustas, existe um risco de sangramento presente, um risco importante de sangramento, então, devido a isso, a terapia deveria ser personalizada. Mas como é que eu vou personalizar uma terapia que o próprio teste de avaliação, né, que eles mesmos sugerem, eles citam que a relevância clínica é questionável. É uma relevância clínica que não é tão poderosa assim, que não vai te dar tanta certeza do que está fazendo, né? E, curiosamente, a própria Anvisa dos Estados Unidos, né, o FDA, desde 89, ela não colocou o AS como indicação para prevenção primária. Então, hoje, no site do FDA, quando você vai ver quais indicações o ácido acetilsalicílico possui dentro dos Estados Unidos, são condições cardiovasculares para prevenção secundária, ou seja, já diagnóstico estabelecido, procedimentos de revascularização e condições reumatológicas, né, inflamatórias. Então, tanto o FDA, ele não colocou em momento nenhum, ele colocou em 90 e poucos e tirou no mesmo ano, né? Nunca foi aprovado, porque geralmente, por que a gente fala do FDA, né? Porque ele é uma referência para as outras agências sanitárias. Muitas agências utilizam o FDA como referência. Então, eles mesmos não colocaram o ácido acetilsalicílico como prevenção primária, né? E essas duas revisões também não, né? Que coisa curiosa, né? Até que uma outra revisão, né, que também está lá no material, tentou discutir sobre o ácido acetilsalicílico sozinho, só ele, sem incluir os outros antiagregantes plaquetários. E aí eles descobriram uma coisa muito interessante, que os estudos clínicos que avaliaram a efetividade do AS na prevenção primária, né, ou seja, nesse paciente que ainda não desenvolveu doença, não tem diagnóstico de doença cardiovascular, né, eles descobriram que teve um divisor de águas, né, que os estudos realizados até o ano de 2000 mostrava um efeito significativo. Os ensaios clínicos randomizados que testaram ácido acetilsalicílico em prevenção primária mostravam um resultado significativo de redução de eventos cardiovasculares, com risco de sangramento presente. Mas não só o risco de sangramento, e sim um risco mais grave, que é infarto silencioso, ou seja, mascarar os sintomas do infarto. Então eles detectaram tanto um efeito
positivo considerável em redução de mortalidade, né, de prevalência de eventos, porém com risco de sangramento presente, né, não um risco grave de sangramento e um risco pequeno, mas presente de infarto silencioso, né? E os estudos realizados após os anos 2000, eles começaram a apresentar resultados neutros ou minimamente significativos, né? Os ensaios clínicos realizados nos anos 90 e anos 80 apresentavam uma efetividade mesmo com efeitos adversos. Mas os estudos realizados depois dos anos 2000 não mostraram que o ácido acetilsalicílico eles tinham um efeito parcialmente positivo ou neutro em relação a placebo, né? Mas o risco de sangramento continuava presente, né? E desses estudos, destaco aqui 3 estudos que foram publicados recentemente, 2018 e 2017, que foram grandes ensaios clínicos randomizados, né? O Ascend, o Arrive e o Aspree, né? Que em torno de quase 20 mil pessoas em cada estudo, né? Então, no Ascend, foram 15.480 pessoas diabéticas, né? Onde foram randomizadas no grupo AS ou no grupo controle sem AS, um placebo. O estudo Arrive foram 12.546 pessoas, né, com risco cardiovascular moderado, não diabéticos, e o Aspree foram 19.114 pessoas com mais de 70 anos utilizando ácido acetilsalicílico para prevenção primária. Nós estamos falando aqui então de estudos grandes que pegaram pacientes sem doença cardiovascular diagnosticada ainda, né, que foram randomizadas no grupo AS ou não. E qual foi o resultado? Nos diabéticos, né, com risco cardiovascular moderado, apareceu um benefício pequeno na prevenção de um tipo de evento cardiovascular e nos outros neutro. Nos diabéticos de risco baixo, a efetividade neutra, ou seja, mesma coisa com placebo ou AS. E nos idosos, pacientes de 70 anos ou mais, o efeito também foi neutro, né? Então, ou seja, a efetividade, né, que se via nos anos 2000, nos estudos anteriores, não apareceu nesses aqui. Ainda mais em pacientes com risco cardiovascular moderado, né? E os diabéticos, né? Que já se falam tantas diretrizes de utilizar o AS aí no paciente diabético. Porém, nos 3, o risco de sangramento foi muito alto, sangramento intracraniano considerável, né? Então, por que eu estou fazendo, então, dando AS para as pessoas se está expondo a mais risco de sangramento do que e o benefício é minimamente considerável ou neutro, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer. 2 meta-análises tentaram resolver esse problema. Então, curiosamente, né, 2 meta-análises trabalharam o mesmo tema de forma independente, né? As 2 realizadas no ano de 2019, justamente por causa da publicação desses 3 grandes ensaios clínicos, para saber se ia gerar benefício mesmo quando soma todos ou não, né? Então, dá mais ou menos cerca de 160 mil pessoas, né, somando todos os ensaios clínicos, que essas revisões sistemáticas avaliaram. E adivinha? Uma encontrou um efeito positivo na prevenção primária, de redução de desfechos cardiovasculares. E a outra não encontrou. Ou seja, 2 revisões com o mesmo assunto, uma encontrou efeito positivo e a outra não encontrou efeito positivo. E aí, a revisão que não encontrou efeito positivo, ela comentou, né? Será que existe uma interferência, né? Porque como os estudos realizados antes de 2000 tinham um efeito positivo considerável, esse efeito foi se dissolvendo e apresentou uma positividade leve, né? Essa foi o questionamento aí dessa revisão, que ela filtrou também os estudos antes de 2000 e depois de 2000 para ver se tinha algum tipo de diferença. Porém,
né, mesmo tendo essa dúvida, as duas revisões encontraram reações adversas prevalentes consideráveis de sangramento intra e extracraniano. Então, a questão da prevenção quaternária do AS está bem estabelecida. Dá problema, causa sangramento considerável intra e extracraniano. Ou seja, não necessariamente o inibidor da bomba de prótons vai resolver, né? Então, esse assunto já está mais fundamentado. Agora, sobre a efetividade, então nós temos essas duas questões envolvidas. Então, por que existe diferença? Né? Por que o estudo antes de 2000, realizado nos anos 90, tinha diferença e os estudos de 2000 começou a aparecer uma diferença mínima ou neutra? Né? Então, o que se discute? Que a condição de vida mudou muito, né? E principalmente o abandono do cigarro, né? Muitas pessoas pararam de fumar, o hábito do fumo diminuiu, né? Tanto os marcadores que identificam um evento cardiovascular começaram a ser mais refinados, né? Tipo assim, o primeiro ensaio clínico randomizado que testou o ácido acetilsalicílico na prevenção primária, o critério de infarto era um critério de 1970, né? E hoje nós temos critérios com biomarcadores muito mais efetivos para detecção de um evento adverso, né? De um evento cardiovascular. A ampliação do arsenal terapêutico, ou seja, também apareceram aí as estatinas, né, durante os anos 90, que começaram a ser testadas em grande escala também a partir dos anos 2000, e a melhora do cuidado dos pacientes como um todo. Então, isso diminuiu o papel do AS, né? Porque todo o conjunto de intervenções protegeu a população, né, dos eventos cardiovasculares, em que o efeito real do AS nesse novo contexto é reduzido por causa desses outros efeitos de proteção. Então, pensando nisso, né? Porque assim, aqui a gente sempre está falando de estudos. A gente só falou um pouco da FDA ali, né? Mas a maioria são estudos, né? Que avaliaram um grupo de pacientes no ambiente controlado, né? Apesar do N ser muito grande, né? A gente precisa conhecer o que as diretrizes falam sobre isso. Porque as diretrizes são justamente, né, o caminho que nós, profissionais de saúde, temos que seguir, né? Os pesquisadores têm que continuar estudando o papel do AS. Mas e hoje? Né? O meu paciente usa o AS, né? O que eu vou fazer? O que a sociedade europeia fala sobre o uso do AS? Então, para prevenção primária, né, eles estão orientando em pacientes com diabetes ou risco cardiovascular muito alto, na ausência de contraindicação para o uso de antiagregante plaquetário. Ou seja, eles limitaram para um grupo, né, que tem um alto risco de desenvolvimento de doença cardiovascular. Porém, na prevenção secundária, enfim, em todos os pacientes, né, sem risco de sangramento, né, com risco médio ou elevado, em monoterapia ou em combinação. Né? Então, ele já a sociedade europeia ela entende o papel importante aí do AS na prevenção secundária. E ela sugere o uso de inibidores de bomba de próton em pacientes com alto risco de sangramento na prevenção secundária. Ou seja, o risco de sangramento para a Sociedade Europeia de Cardiologia não é condição que exclui o uso do antiagregante plaquetário, no caso AS. O American Heart Association e American College of Cardiology, eles sempre fazem as suas publicações em conjunto. E aí, o que eles colocaram na publicação sobre prevenção de eventos cardiovasculares? Na prevenção primária, né, adultos, olha que curioso que eles já colocam como um ponto importante, que todos os adultos de 40 a 75 anos têm que ter uma avaliação criteriosa antes de pensar qualquer medicamento para a prevenção primária. Né? Ou seja, o paciente ainda não tem a doença cardiovascular, existe um risco de desenvolvimento da questão cardiovascular. Né? Então, essas duas entidades colocam, então,
todos os medicamentos no bolo, não colocam só o antiagregante plaquetário. E aí eles colocam outros poréns, né? Então, ou seja, outros poréns, que o AS não deve ser utilizado na rotina. Uma faixa etária entre 40 e 70 anos, com risco cardiovascular elevado e na ausência de risco de sangramento, né? E não ser utilizado em pacientes com idade maior de 70 anos, nem com risco cardiovascular baixo e com risco de sangramento elevado. Então, eles deixam bem claro, né, a limitação do uso. Então, é aquelas pessoas, enfim, adultas que têm um risco considerável de desenvolvimento de doença cardiovascular na ausência de risco de sangramento, que é o principal efeito adverso. Então, o Ministério da Saúde dos Estados Unidos também tem um grupo, né, de trabalho que coloca de forma bem categórica que para prevenção primária eles até reduzem, né, o que as outras entidades dos Estados Unidos colocam, que são adultos de 40 a 59 anos, com risco cardiovascular maior que 10%, pode ser considerada em pacientes com risco de sangramento reduzido. E eles colocam que acima de 60 anos não se recomenda. Justamente por causa daquele estudo que nós vimos anteriormente, né, que o efeito foi neutro, mas o risco de sangramento extracraniano e intracraniano foi elevado na população acima de 70 anos. Né? Então eles já foram mais conservadores ainda, né? Porque eles reduziram a faixa etária para 60 anos. Né? O que a sociedade brasileira diz? Né? A diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares, ela também coloca um parágrafo sobre prevenção primária. Ela não aprofunda o assunto na prevenção primária. Mas a prevenção secundária, ela coloca, enfim, o ácido salicílico em todas as condições, tanto por procedimento, quanto nas condições crônicas e agudas. Porém, depois, eles fizeram uma nota, um posicionamento no mesmo ano, em 2019, sobre o papel do AS, que não está na diretriz, né? Está numa nota separada, onde eles colocam, né, não indicarem pessoas saudáveis acima de 50 anos de idade, sem doença coronariana, e usar somente em pacientes com diabetes, mas não especifica o risco que esse paciente vai ter. Então a gente percebe também que as diretrizes estão se adaptando a esses grandes estudos, a essas duas meta-análises, né? Mas, enfim, a prevenção quaternária do AS parece estar mais clara do que a prevenção primária, né? A prevenção e a secundária. A secundária a gente viu que ele funciona perfeito. A quaternária existe um risco enorme de sangramento e não é só o sangramento do trato gastrointestinal. Existe, né, e é considerável, principalmente nas pessoas mais velhas, né? Mas na prevenção primária, né, a gente viu aqui vários poréns. Então, uma sugestão para a gente poder pensar, né? Daqui para frente, né? Como é que eu vou fazer então para lidar com os meus pacientes que utilizam ácido acetil salicílico? Acho que a primeira coisa que eu tenho que pensar é se ele tem ou não tem uma doença cardiovascular, né? Porque se ele tem uma doença cardiovascular, provavelmente o ácido acetil salicílico é uma intervenção. Ele é a primeira linha de escolha nos antiagregantes plaquetários para doenças cardiovasculares, né? Então, enfim, se tem um antiagregante prescrito, tudo certo. Agora, se não tem, eu tenho que investigar por que não tem. Porque a doença cardiovascular, então, a gente viu na prevenção secundária, está mais claro que a antiagregação ela tem um efeito positivo, né? Agora, não tem doença cardiovascular diagnosticada, né? O que eu faço? Eu tenho que pensar, né? Se esse paciente ele vai se beneficiar mesmo do uso do antiagregante plaquetário? Vai mesmo, né? Será que a prevenção... Eu estou pensando na prevenção quaternária? Será que eu estou pensando em expor esse paciente a risco, né, mais do que o benefício, que parece não ser tão bom assim? Né? Então, ou seja, o paciente tem menos de 60 anos, né, o risco cardiovascular dele é alto, maior de 10%, e ele tem um risco de sangramento baixo? Se sim, eu posso considerar, né, discutindo com a equipe, se realmente é necessário a inclusão do AS
nessa situação, né? Agora, se não, né, a prevenção quaternária fala mais alto, né? O antiagregante plaquetário em prevenção primária, apesar de a gente perceber um efeito, esse efeito é mínimo, né? Mas a prevenção quaternária não é mínimo, ele é presente, né? Então acho que essa reflexão que fica, né, para a gente poder pensar aí como cuidar dos nossos pacientes, né? Essas foram as referências, né, que eu utilizei. Todas elas estão lá no material para vocês poderem acessar e poderem estudar mais profundamente esse assunto, que é muito interessante, né? E eu deixo aqui também meu agradecimento, meu contato, caso vocês queiram aprofundar a discussão, né? Estou sempre aberto aí para a gente poder continuar esse debate que é super importante, né? O cuidado dos pacientes com condições crônicas. Então fico por aqui, espero que tenham gostado e até mais.